seja bem-vindo. Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E hoje o nosso convidado é o Eric Santana. Ele vai estar contando a experiência dele de expansão de consciência e como isso está mudando a vida dele. E espero que vocês gostem. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram Relato Ayahuasca, deixe um recado que o seu relato pode ajudar muitas pessoas. Gratidão! Olá, Eric! Bem-vindo ao Relato Ayahuasca! Obrigado. É muito prazer, meu nome é Eric, eu sou da Zona Sul de São Paulo, eu tenho 22 anos, estou novo aí na caminhada, mas comecei a tomar medicina foi em 2019, mais ou menos. Conheci a primeira vez com alguns amigos, sou aqui do lado do Grajaú, bem no extremo sul mesmo. Mas bacana, pô. Meu irmão tem uma casa aí perto. Então, acompanhei já a história, eu já assisti já alguns relatos, né, já ouvi, e aí eu me senti tocado em participar, porque a minha história ela foi bem interessante, como eu conheci a medicina, né, e desde então eu venho meditando até entender todo o conceito de como eu conheci a medicina, para passar um bom relato, né, para a galera entender o meu modo de pensar referente à medicina da floresta. Ah, bacana. Então, aqui está. Vamos lá, conta a sua história pra gente. Vamos lá. Eu sempre fui um jovem muito curioso referente a drogas, a coisas da juventude, né? Querendo descobrir as coisas. E muito cedo eu comecei a fumar maconha. Com 12 anos, conhecia como droga, né? E não foi por uma boa influência, foi por alguns amigos que estavam uma vida aí um pouco diferente. Eu sempre me empolguei por entender como que a mente fica quando usa tal substância. Esse foi o meu primeiro contato com algo que agora eu sei de uma maneira correta, mas eu aprendi de uma maneira errada. E aí, nesse tempo que eu estava na escola ainda, uma amiga minha, ela virou para mim e falou que a diretora ia em um lugar que eles tomavam um chá e ficavam doidão. A primeira informação que eu recebi era isso. Lá com meus 15 anos de idade, eu já fiquei muito empolgado e falei, oh, que legal, vamos ver como é que é. Não, ela falou que só dá se os pais autorizar, tem que ter uma autorização e tal. Aí eu falei, minha mãe não vai deixar isso daí não, então eu vou desistir, nem fui muito atrás. Mas aí seguiu a vida, né? Adolescência, namoro, término de escola, começando a trabalhar e tal. Comecei a entender outras medicinas. Conheci o rapé, mas assim, assistia na televisão, o Richard fazia, canal no YouTube, essas coisas, mas nem me importava muito. Depois aí eu já comecei a entrar em outra sintonia. Eu pratico jiu-jitsu desde criança e aí eu conheci um projeto social que tem aqui na comunidade, através de alguns amigos. Do Roberta? Isso, do Roberto. E aí eu conheci esse projeto social e treinava jiu-jitsu, gostava daquela competição, de fazer aquela força. Tinha uma certa rivalidade ali, né? Um ego. Sim. E aí, quando eu ia sair na porrada com alguém e fazia aquela força, aquela adrenalina, as músicas que estavam tocando eram umas músicas mais calmas. E aí acabava com o meu treino, com a minha ideia, né? Do jiu-jitsu. E aí eu falei, caramba, que estranho, velho. Por que não troca essa música? E aí eu comecei a perguntar o porquê disso. E aí ele falou que vai numa igreja, que ele gosta que a gente se concentre mais, que a gente não vai no impulso. Aí explicou lá a ideia dele. E eu achei aquela galera ali, o Robertinho, o Maurício, aquele povo ali do jiu-jitsu, achei a galera meio esquisita. Ah, mano, doidão, mas vamos lá, vamos ver. Essas músicas nada a ver aqui, né? E aí ele me mostrou o rapé. Ele falou, a gente faz esse rapé, é uma coisa que veio dos índios, né? Então eu falei, caramba, que legal, né? Já tinha ouvido falar, mas não tive o contato, né? Não conhecia alguém próximo de mim que consagrasse. E aí eu comentei com alguns amigos, né? Eu, trabalhando quando eu era jovem aprendiz, tinha um rapaz diferente, ele tinha dread, trabalhava com bicicleta, falava algumas reflexões que ele tinha, até que no momento que a gente estava no refeitório, me deu uma vontade de perguntar se ele conhecia sobre a ayahuasca, sobre esse outro mundo, né, que tá ficando popular aí cada dia mais. E aí ele olhou para mim, assustado, né, e falou, meu, da onde você tirou isso? Aí eu falei, tem uns amigos que participam, conhecem um pouco, frequentam. E aí esse rapaz, ele ficou muito espantado, porque ele tinha tomado medicina numa sexta, e na segunda-feira eu perguntei para ele por um acaso, né? E aí a gente entrou em outro tipo de conversa
conversa, falando sobre a medicina, sobre a cannabis, sobre o rapé, sobre a sananga. E aí criou uma amizade. E aí outra vez que apareceu a medicina para mim, aí eu já estava estudando mais, já tinha feito rapé a primeira vez, mas ainda não tinha tomado ayahuasca. Aí eu estava no ônibus, uma mulher do meu lado estava na ligação, do lado acabei prestando atenção. Estava falando que um parente dela estava internado, usava droga, mas está melhorando porque ele começou a fazer um rapé, começou a tomar um chá. Fiquei encantado que foi do nada. O ônibus estava vazio, a mulher sentou do meu lado e contou essa história no telefone. E aí eu falei, tem alguma coisa ali, né? Aí, outra vez que teve o último relato, né? Que aí foi uma parte muito importante. Um amigo meu, ele tinha uma lanchonete, eu ficava lá com ele e a gente sempre conversava de ET, de astronauta, dessas viagens, né? E eu comentei para ele que tinha um chá que o pessoal tomava, tal. E aí ele teve a mesma reação que o meu amigo que trabalhava comigo. Ele olhou para mim com espanto, falou: "Meu, eu tô descobrindo isso agora. Imagina quantas mais pessoas sabem, né?" E aí eu expliquei para ele que tinha a galera do jiu-jitsu que já sabia, que tinha uma galera do meu trabalho, então, ou seja, tava ao nosso redor, né, aqui no nosso bairro, mas a gente não sabia que tava tão grande assim, né? Tanta gente conhecia a medicina, que já tá na nossa comunidade. Daí eu fiquei 2 anos estudando sobre a medicina, muito ansioso para tomar, para ver as mirações que eu pesquisei na internet, tentando aprender de tudo para chegar lá e ser perfeito. Eu sempre queria ir com esse meu amigo, o da lanchonete, né, o Taizinho, e nunca deu certo. Às vezes eu estava trabalhando, estava sem dinheiro, tinha algum motivo que não dava para ir de jeito nenhum. E aí eu falei, meu, tem que fazer dar certo. Se for para mim mesmo, vai ser no momento e na hora certa. Até que teve um dia que eu consegui ir na casa do Caminho Sagrado, né, lá no Mário, só que eu fui sozinho e o meu amigo falou, ó, eu te levo, quando eu estiver acabando eu te busco, mas eu não vou conseguir ir. Eu falei, eu vou. Aí foi aquela ansiedade, eu sozinho num lugar que eu não conhecia ninguém e querendo ver aquelas cores, aquelas mandalas bonitas, entender o que era e tal. Fiz a dieta, né, fiz a preparação lá uma semana antes, e ansioso e querendo chegar logo o dia e trabalhava e não ia. Quando chegou lá no momento, né, eu tomei a primeira dose, senti nada, não vi nada, e aquela ansiedade, abre o olho, fecha o olho, olha pros outros, todo mundo lá curtindo, e eu falando, não é pra mim não. E aí chegou a segunda dose, a terceira, e nada de entender o que realmente era tudo aquilo que depois que eu terminei o trabalho, eu já tinha falado com o guardião, falei, eu não senti nada e eu quero ir embora. Tem como ir embora agora? Ele falou, o padrinho vai falar algumas palavras lá e depois vocês estão liberados, mas o que você sentiu? Eu falei, não, tomei um chá que é bem amargo e não senti nada, não fiz limpeza, nada. Aí, então tá bom, então depois a gente conversa. Aí a gente teve um momento ali depois, aí eu falei, isso não é pra mim, não volta aqui nunca mais, não gostei de jeito nenhum. Depois que eu tomei essa decisão de que não ia tomar mais a medicina, não era pra mim, não gostei, aí eu peguei mais amizade com o Robertinho, né, que é o do projeto social, e aí foi onde ele me mostrou mais o rapé, contou mais história, entendeu, que é tudo no momento certo. Todo mundo ficou surpreso que eu tomei as 3 doses e não senti nada, e ele falou, meu, vamos cuidar, relaxa, calma, vai vir na hora certa, até que teve um momento que de última hora surgiu a vontade de ir, e aí eu já tava mantendo uma dieta já, e aí falei, vamos ver se ainda tem vaga. Consegui a vaga e fui, com a cara e a coragem, sem ter aquela expectativa. Aí foi a parte legal de quando eu tomei a medicina que me encantou, que aí eu consegui aprender que era tudo aquilo no momento certo, né? Eu tive vários flashes, né, no meu caminho, várias pessoas ao meu redor entrando nessa corrente. Acredito que estava preparando um ambiente, fazendo eu aprender primeiro, para depois eu fazer parte desse ciclo. O mundo é pequeno, né? E a gente vai aprendendo aos poucos. Tomei a medicina, eu contei para os meus amigos, aí eu fui outra vez, aí comecei a ficar firme, né, na corrente. O mundo é pequeno, eu falo, porque a diretora que falou quando eu era adolescente, quando eu vi sobre a ayahuasca pela primeira vez, é a diretora que é a esposa do Robertinho. Então, desde a primeira vez que eu ouvi falar da ayahuasca, estava ligada ali nesse mesmo pessoal que eu conheço agora do jiu-jitsu.
que é o Robertinho, a Renata, Tibral, toda essa galera aí que tá desde o começo até agora, né? Foi assim que eu conheci a medicina, né? Tudo tem um momento certo. Meu pai, ele é jardineiro, só que por ser nordestino, por ser do povo antigo, tudo uma novidade, então é difícil para ele entender, para ele aceitar, mas é tudo no tempo certo, a medicina já me provou no começo. E como foi a tua primeira experiência, assim? O que que você sentiu, o que que você viu da sua vida que você falou, pô, eu preciso olhar isso daqui com mais seriedade, preciso mudar isso? Para não falar que eu não senti nada na primeira vez que eu tomei a medicina, eu fiquei observando na formigueiro que tinha próximo de mim, que a formiga saía de lá de um determinado local, passava por volta de vários capim, mato, várias plantas, mas ia em uma específica para pegar e voltar para casinha, né? Mas assim, da primeira vez eu tive só essa miração, né? Que eu entendi, né? Que foi algo que me fez refletir o porquê será que ela foi no local certo, estava trabalhando exatamente ali. Mas a segunda vez que eu tomei a medicina, eu voltei muito para minha infância, né? Acredito que a ayahuasca, no começo, ela mostra aquela maravilha, mostra a infância, faz você reviver todo esse momento gostoso, acolhendo, e aí depois de um certo tempo, ela começa a falar, pronto, você já trabalhou o seu passado, né, a sua infância, agora é para frente, o que você tem que fazer agora para melhorar ao seu redor? E agora eu tô mais nesse sentido, né? Atualmente eu tô estudando para ser adestrador, né? Eu tô com um projeto de cuidar, né, de cachorro de rua, deixar ele reabilitado para a sociedade e fazer doação, né? Trabalhar sempre para melhorar cada dia mais aí os nossos cachorrinhos. Ah, bacana. E você nunca teve uma peia, nada disso? Então, eu gosto de tomar umas peias, assim, é muito bom. É um aprendizado muito legal quando as pessoas fogem de fazer limpeza e aquele momento ruim, né? Mas, assim, eu já tomei, assim, umas peias muito fortes, né? Referente a atitudes, a pensamentos, a como responder às pessoas, né? No momento que a gente acaba falando um pouquinho mais grosso, né? Mudança de temperamento. Às vezes que eu tomo a medicina e tomo essa peia, né, referente a esse tipo de atitudes com o próximo. Sim. Você parece bem tranquilão, bem suave, não é nada estressadão, nada disso, né? É bem difícil pegar estressado, né? Às vezes acontece, né? Não somos de ferro. Não, com certeza. O que acontece muito é que as pessoas acabam tendo uma pequena ilusão, assim, da ayahuasca, que pensa que ela vai trazer só coisa boa. E, na verdade, ela traz coisa boa. Só que a coisa boa, muitas vezes, é algo que é de ruim em você. Ela só tá mostrando pra você transmutar aquilo, né? Exatamente. Aí vem essa peia, mas não é bem assim, né? É um aprendizado que você tá tendo, né? E muitas vezes o aprendizado que a gente tem é meio duro, né? Você não gosta de ver a nossa sombra que desrespeita as pessoas, que nos torna arrogante, presunçoso. Quando a gente vê isso, é difícil pra gente, né? Porque a gente acha que a gente é perfeito, né, meu? Exatamente isso, porque pessoa que é muito gratidão, paz e amor, às vezes está sofrendo aí por alguma coisa que não está aceitando, não tá buscando melhorar, né? Pensa que é só agradecer, mas também tem que ter ali a ação, né? Tem que mudar para poder melhorar. É, isso, sempre tem que ter a ação, é igual amor, né? O amor é um sentimento de ação. Esse sentimento você tem que sempre estar agindo. A ação que você faz, ela não é complexa, ela na verdade é simples, só que a gente tem que passar pelo ego. Imagine que nós precisamos fazer muito mais pelas pessoas, ajudar as pessoas, respeitar as pessoas, deixar elas ter o seu tempo de reflexão. São vários fatores que fazem com que você comece a amar o outro, né? E amar a si próprio, né? Porque quando você se cuida também, você vai tendo um cuidado maior, é um amor que você vai tendo com você mesmo, né? Pelo menos, eu vou percebendo isso nos trabalhos que eu vou fazendo, né? E eu acho que é difícil essa compreensão de perceber, pô, eu preciso mudar aqui. E é tudo uma questão de se livrar, né? Dessa parte do ego, né? A preguiça, vaidade e outros mais, né? Infelizmente, não cabe a nós, né? Ficar se segurando neles, né, meu? E como ficou a sua relação com seu pai, com a sua mãe? Os dois são nordestinos, né? São do interior de Recife. Eu tento explicar, né? Eu mostro, falo, ó,
eu não tenho o que falar. Vocês têm que ver uma melhoria que a medicina está fazendo comigo, de como era o Eric antes de tomar medicina e como é o Eric agora, né? Mas eu não fico insistindo em ir, eu falo, ó, é maravilhoso, tem os seus momentos bons e vai ter os seus momentos ruins, mas tudo ali vai fazer parte do seu aprendizado e da evolução. Mas se não quiser ir, não tem problema, né? Aí, como todo mundo diz, né? Todo mundo que toma. A ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Sim. Mas eles são católicos. Todos os domingos estão na igreja orando aí por nós. E eu lá no terreiro orando por eles, em casa, às vezes eu vou na missa também, acompanho. Mas o que importa é o amor que a gente tem um pelo outro. Só voltando assim da minha história, quando eu comecei a fumar maconha com 12 anos, meus pais descobriram com toda razão, isso eu falo abertamente, foi necessário aquela bronca, aquele momento ali de aperreio, né? Foi um aprendizado, porque não era o momento certo, né? Não tinha idade suficiente, né? Recomendado, era muito novo, o cérebro estava em formação, ia me atrapalhar. Agora eu sei, né? Eu falo isso abertamente para ele, eu falo, agora eu sei que não é muito certo naquela época, mas agora que eu estudei um pouco mais, não estou fazendo, consagrando uma medicina, um amigo meu que é indígena, né, o Tuí, me ensinou algumas palavras lá da aldeia dele, e a cannabis, né, a gente chama de Xinã. Que eles falam que é a planta professora. Isso, que é o pensamento, né? Toda vez que você consagra, vem aquele pensamento, aquela meditação. Eu explico para ela, eu falo, ó, eu consagro o Xinã, a Santa Maria, ou a cannabis, mas eu procuro buscar o natural, fazer ali no momento certo, numa cerimônia, numa meditação, não para ficar ali perdido. Eles estão começando a entender, graças a Deus. Meu pai é jardineiro, ele já acaba entendendo um pouquinho mais, né? Mas mesmo assim, a campanha que foi feita contra a cannabis, né, contra o Xinã, foi muito forte, que acabou virando essa chavinha na cabeça da população em ter esse preconceito, né? Esse preconceito vem de muitos anos atrás, né? Ele pode ser um remédio e também ele pode ser um veneno. Depende da quantidade de como você usa. E qual o objetivo dela? Eu uso a cannabis, mas hoje eu uso ela de maneira muito específica. Geralmente, quando eu vou treinar, né, a tocar, sim, eu tenho muita dificuldade de tocar na borracheira, na força da ayahuasca. A cannabis, ela deixa você mais ou menos no mesmo estado físico que a ayahuasca, ela nos deixa. Eu utilizo a cannabis para isso, né? Ou quando se tiver algum ritual, geralmente Honey Queen, que seja específico que utilize a cannabis, né? Hoje em dia eu já utilizo de uma outra forma, né? Bem diferente. Mas a gente vai criando essa consciência aos poucos. Tem um cogumelo em casa, mas eu utilizo ele só ritualisticamente. Mas eu nunca utilizo essas medicinas sozinho, né? Eu sempre vou a um ritual. É você ter assim um objetivo, mas o meu objetivo é XYZ. Então você utiliza para XYZ e não aleatoriamente, né? Você tem que ter uma intenção, tem que ter todo um preparo antes de estar utilizando esse tipo de medicina, porque são medicinas que, dependendo do seu estado mental, ela pode acabar acentuando o estado mental que você esteja. Utiliza de forma aleatória, ela pode causar confusão mental. Por isso que eu sempre falo assim, tem que prestar muita atenção, tem que ver também o momento que você tá, o objetivo. Não é para todo mundo, eu sei muito bem disso. Tô para trazer até uma pessoa que tem um estudo um pouco mais aprofundado sobre a ayahuasca. Ela escreveu um livro que fala sobre a ayahuasca de uma maneira um pouco mais detalhada, um pouco mais profunda. É um livro rápido, dinâmico de ver, mas ela traz muita consciência, assim, o porquê de tomar, o preparo que você tem que fazer, a pesquisa que você tem que fazer dos seus familiares para ver se não tem alguma pessoa com algum tipo de problema psíquico, para, em vez de curar, ela piorar o estado mental que você está. E se você for ver, a maioria das pessoas que eu conheço, boa parte toma algum tipo de ansiolítico ou antidepressivo. Esses fatores depois da pandemia aumentou demais. Quando você trabalha com esses medicamentos
medicamentos que mexem com o sistema nervoso central, que libera certas químicas, elas podem agir junto com a ayahuasca e pode dar um excesso aonde causa uma confusão mental maior ainda. Então, por isso que não é bom misturar esse tipo de medicamento com ayahuasca, né? Todos os medicamentos que mexem com a psique tem que sempre observar bem e ter todo o preparo possível para estar utilizando essas medicinas. E assim, eu tô andando muito com esse meu amigo Tui, né? Ele veio da aldeia Xananaua, que fica localizada lá no Acre, e ele tá me passando ali bastante conhecimento, né? Nesse pequeno tempo, que também foi muito por um acaso que a gente se conheceu. Minha esposa, que na época era namorada, né? Eu tava contando pra ela referente à ayahuasca, e aí ela falou que tinha uma amiga que parece que ia nesse lugar. Ela falou assim, mas aí morreu o assunto. Até que teve um momento que a gente estava mexendo no celular e ela me mostrou que essa amiga muito antiga estava casada com um indígena, né, com um Tui, e que ele ia consagrava a medicina e tal. E aí a gente começou a conversar virtualmente, né, até se conhecer. Conhece? Manda aquela solicitação lá no Facebook, no Instagram, aí manda algumas mensagens. E a partir desse momento ele virou um irmão, né? E no dia que a gente se conheceu, ele tocou as músicas dele de autoria, contou as histórias dele, como que surgiu a ayahuasca na aldeia dele, né? Que ele foi uma tribo que ela foi escravizada, né? E a medicina ela foi proibida um certo período. A avó dele que contava as histórias, e aí depois que saiu da escravidão, né, que o povo foi liberto, a avó contou que quando era criança tinha a medicina, e aí eles foram pesquisar e para voltar com essa tradição. E aí é um dos principais aí a voltar a tomar medicina na aldeia, e aí tá fazendo trabalho aí pelo Brasil todo. Se quiser, depois me passa o contato dele. Com certeza. Que é interessante, cara, porque aconteceu com várias tribos assim, houve uma evangelização muito grande, né? Não tenho nada contra, acho que todas as religiões, elas são benéficas, mas eu acho que deve haver um respeito com as tradições desses povos. Aconteceu muita proibição dessas medicinas, então muita coisa foi perdida e hoje muitas tribos estão resgatando isso de novo, dessa evangelização. Primeiro veio a Igreja Católica, agora tem as igrejas evangélicas, e eu espero que no futuro, né, tudo seja aceito e o que tem de melhor nessas religiões sejam postos como uma firmeza, né, e sem atrapalhar a outra religião, né. Hoje essas tribos estão se fortalecendo de novo, trazendo essa cultura que estava sendo esquecida, trazendo de volta para se curar, né? Porque acontece também de muitos indígenas terem problema com alcoolismo. Tinha um indígena que eu conheci que ele tocava forró, bebia, como extraviou toda a cultura deles. E aí tem todo esse resgate, né? Pouco a pouco, e vão transformando de novo. É muito interessante. Ela também mora lá no Acre com ele? Então, atualmente eles estão morando aqui em São Paulo, né? Região sul também. E ele já está aqui há um período, e aí ele vai voltar lá pro Acre para reformar a casinha que ele tem lá, para quando os amigos, né, tiver a oportunidade de visitar ele novamente, ele vai ter um espaço para ficar, para ter uma vivência. Mas atualmente ele está morando aqui em São Paulo, assim, tá fazendo trabalho aí por São Paulo, Rio de Janeiro, aí as cidades próximas. Sim, ele vai fazendo vários rituais, né? Que tem muitos indígenas que fazem isso, né? Sai pelo Brasil e muitas vezes vão para fora. Ele também vai para fora, fazer rituais fora do Brasil. Eu não sei se fora do Brasil ele chegou aí, né? Mas ele também faz trabalho em casa, né? A gente convidados, a gente faz uma pequena reunião, uma concentração da medicina, uma conversa. É um psicólogo ali, né? Que a gente... Sim, sim. É uma terapia, né? Uma terapia de entendimento da psique. E ele vai ter um trabalho agora na virada do ano, né? Numa casa Cantos dos Guerreiros, se eu não me engano. Fica localizada depois de Guarulhos, por ali. Vai ter a virada do ano, lá que ele vai participar, vai guiar a cerimônia, vai ser bem bacana. Você vai para lá, não? Passar a virada lá? Eu ainda não consegui me planejar direitinho, mas eu pretendo sim. E a sua mulher consagra também?
Sim, aí ela consagrou a primeira vez, lá também no Caminho Sagrado, um dia muito especial que foi uma cerimônia com os funiô. E aí a primeira vez que ela tomou a medicina foi ali com a música ao vivo, com aquela energia ali muito bacana, né? Muito forte, a casa cheia, foi muito mágico. Ela consagrou a primeira vez, faz mais ou menos um ano e alguns meses, foi no meio de festa junina, junho do ano passado, né? E aí já consagrou já algumas vezes com o Tui, ou na casa lá do Mário, Caminho Sagrado. E esse índio já foi lá nos Filhos da Luz? Já eu consagrei lá por bastante tempo, né? Lá é numa mata, uma região que a gente tem aqui próximo, e é um ambiente muito gostoso, né? Com os amigos a gente tem um contato no dia a dia, tanto na academia quanto ali fora. Tem uma amizade, e ali no momento do astral vai todo mundo reunido, né? Um outro ciclo de amizade é muito bom. Ah, mas é bom. Pô, mas gratidão, cara, pela tua experiência. Isso tá fazendo muita diferença também, porque você é recém-casado, não é não? É, no... Exatamente. Que isso ajuda muito quando você já tem um pouco mais de foco naquilo que você quer. E até mesmo num relacionamento muda bastante, assim. Pelo menos pra mim mudou muito. É, não quer dizer que não vai errar, né? Mas vai buscar errar menos. Mas é isso aí. Pô, mas gratidão, cara, pelo teu tempo de estar falando aqui, contando a sua experiência. Que, graças a Deus, você não teve nenhuma peia maluca, nada disso, né, cara? Porque muitas vezes aparecem umas coisas aqui que você fala, caraca, né, meu? Graças a Deus, não. A medicina ela foi muito mãe comigo mesmo, né? Nesse começo. Mas é sempre bom ali tomar aquele puxãozinho de orelha que a gente não tá 100% certo, não. Caminho que não acaba nunca, cara. Quanto mais a gente sabe, a gente percebe que menos ainda a gente sabe. Que é sempre uma caminhada infinita. É isso mesmo. É isso aí. Então a gente vai se falando, irmão. Fechou, gratidão. Bom sono pra você. Valeu. Aproveita aí. E Valeu. aí a gente vai se falando, mas gratidão. Gratidão, muito obrigado, viu? Ah, obrigado a você. Até a próxima. Até a próxima.